Olá, queridos. Sou a pastora Vanusa, dona do canal Diversidade Vanusa Pinto. Não se importe com a minha garganta, estou rouca, mas trazendo mais uma palavra abençoadora, restauradora para nossas vidas. E o texto está lá em Atos, capítulo 16, versículo 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Querido, eu quero falar hoje o tema lições de fé sobre Paulo e Silas nas prisões. Lições para nós. Eles estavam no cárcere e poderiam ter escapado, mas não aproveitaram a oportunidade quando ela surgiu. Eles ficaram onde estavam e essa decisão acabou salvando a vida de um homem. Isso não apenas salvou sua vida física, mas ele foi salvo espiritualmente junto com toda a sua família. Queridos, Paulo e Silas acabaram presos porque estavam sendo seguidos por uma escrava possuída por um espírito. Ela ganhava dinheiro para os donos com sua adivinhação. Embora ela estivesse declarando a verdade sobre Paulo e Silas e outro com eles, Paulo expulsou o espírito dela em nome de Jesus Cristo. Seus donos ficaram zangados, porque perderam a capacidade de ganhar dinheiro, usando a mulher para prever o futuro das pessoas. Eles prenderam ali Paulo e Silas e o levaram perante as autoridades, alegando que eram judeus, defendendo os costumes ilegais para os romanos. Embora Paulo e Silas fossem ambos cidadãos romanos, eles não discutiram e tentaram usar um meio para escapar da prisão. Eles foram despidos, espancados e jogados na prisão. Lições que poderemos aprender com Paulo e Silas. Primeira lição: eles louvaram a Deus enquanto estavam na prisão. Apesar de terem sido espancados, jogados na prisão com os pés algemados, eles cantaram hinos e louvaram a Deus, glória a Deus, aleluia. Seus louvores em uma situação tão ruim fizeram com aqueles que estavam ao seu redor notassem e ouvissem. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros prisioneiros ouviram. Atos 16, 25. Segundo, a adoração desses homens não só ajudaram, mas também aqueles que os ouviram. Não só ajudaram eles, mas aqueles que estavam ouvindo também. Porque o terremoto sacudiu a prisão e as portas se abriram. As correntes de todos foram soltas. Recanderebalachedecaia. O louvor, quebra correntes. De repente houve um terremoto tão violento que as fundações da prisão foram abaladas e imediatamente todas as portas da prisão se abriram e as correntes de todos foram soltas. Atos 16, 26. Queridos, terceira atitude deles foram importante. A lei romana exigia que os carcereiros assumissem a responsabilidade pessoal pelos prisioneiros. Se Paulo e Silas e os outros prisioneiros tivessem fugido quando suas correntes se soltaram, o carcereiro possivelmente teria sido morto. E por isso que eles colocou na prisão interna, prenderam seus pés em troncos. A não escapar, eles salvaram a vida do carcereiro. Olha que coisa tremenda. O carcereiro acordou, ao ver as portas da prisão abertas, desembainhou a espada e estava prestes a se matar.
pois achava que os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo gritou: não se machuque, estamos todos aqui. Atos 16, 27 a 28. Queridos e queridas, o exemplo deles mudou vidas eternamente. Paulo e Silas escolheram ficar na difícil circunstância em que estavam, na prisão, quando poderiam facilmente escapar do sofrimento. Glória a Deus e aleluia, queridos. Esse exemplo levou o carcereiro a perceber que havia algo diferente nesses homens, que eles queriam tudo o que eles tinham. O carcereiro chegou até eles e disse, pediu luzes e entrou correndo, caiu trêmulo diante de Paulo e Silas. Ele então os trouxe para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Atos 16, 29. Olha que glória! Só a glória de Deus, só o Espírito Santo de Deus faz o homem querer Deus. Este homem foi tocado pela glória que estava ali, naquela prisão. Em um incrível ato de discernimento, Paulo sabia que eles não deveriam correr quando as correntes se saltassem e as portas da prisão se abriram. Ele sabia que Deus estava trabalhando, usando a situação ruim para algo bom, para algo extraordinário. O carcereiro foi salvo junto com a sua família. Ei, esse era o propósito dele estar lá dentro. Às vezes Deus nos coloca em situação difícil com um propósito. O carcereiro foi salvo junto com a sua família. Eles responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Então eles falaram a palavra do Senhor para ele e para todos os outros em sua casa. Essa hora da noite, o carcereiro os pegou, lavou as feridas e logo toda a sua casa foram batizados. O carcereiro os trouxe para casa e serviu-lhes uma refeição. Ele estava cheio de alegria, porque tinha acreditado em Deus. Ele e toda a sua casa. Atos 16, 31 a 34. Queridos, como aplicar essas lições sobre as nossas vidas de Paulo e Silas? Primeiro, há muitas lições a aprender com Paulo e Silas na prisão. Elas são aplicáveis em nossas vidas cristãs hoje. Adore independente de situações. Rica lá, baixê, decanta. Quando estamos sofrendo uma situação ruim, nosso instinto é escapar. Não queremos sentir a dor. Se pudéssemos sair dela. Mas o nosso louvor a Deus em tempo de angústia é genuíno. Porque estamos fazendo isso sabendo que Ele está permitindo o sofrimento para o nosso bem, ou bem dos outros. É mais fácil louvar a Deus quando recebemos a promoção. A proposta é uma promessa cumprida há muito tempo e muito mais difícil quando estamos sofrendo. Talvez estejamos em uma situação em que não vemos um bom final, amém? Perdemos alguém que amamos ou estamos deixando de lado algo que queremos manter. Queridos, eleve o louvor quando o problema entrar em nossas vidas, porque está tudo bem. Sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Segundo, a adoração autêntica é poderosa, como um terremoto sobrenatural, na hora certa. Deus se move poderosamente em nossas vidas. Quando a nossa adoração é autêntica, não pode ser mais verdadeiro do que quando estamos com dor. Confiamos nele em todo o nosso coração, em todos os momentos.
Quando entregamos nosso sofrimento a Ele, sabemos que a parte do seu plano encontraremos descanso em sua obra. Deus nos liberta de nossas próprias prisões. Ele solta os nossos pés das algemas, mesmo quando não sabemos que estamos presos. Ele cura o que só pode ser curado por Ele. Confia no Senhor quando disse: estou muito aflito. Salmo 116, versículo 10. Terceiro, o que nós fazemos pode ser importante. Nossa carne pode querer desesperadamente agir, mas quando somos pacientes, podemos impactar a vida de outra pessoa. Os cristãos são julgados pelo mundo. Eles olham para ver como vamos agir e o que vamos fazer quando estamos com uma situação ruim. Vamos arrebatar a porta e sair reclamando quando tempos ficarem difíceis? Ou buscamos a Deus em seu próprio, nas circunstâncias em que nos encontramos? O que não fazemos pode ser importante para uma pessoa perdida manter o controle sobre o comportamento cristão. Todos cometemos erros e pecamos, mas precisamos lembrar que somos chamados a um padrão diferente no mundo. Que não fazemos é importante. Quarto, um bom exemplo pode mudar vidas. Paulo e Silas deram um exemplo incrível de cristianismo ao permanecer na prisão, quando poderiam ter escapado facilmente do seu sofrimento. Seu comportamento na prisão afetou outros presos do carcereiros. Considere exemplo de Paulo e Silas na prisão. Lembre-se que o nosso comportamento também pode afetar outras pessoas. O que outros veem